A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Aqui é o pastor Djalma falando. Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e fique conosco aqui. Meu querido, hoje eu quero falar sobre a questão de pregação, pregadores do nosso tempo, tá? Eu tenho observado a degradação na pregação do Evangelho, o tipo de mensagem que tem sido pregada, a maneira a qual o povo espera que o pregador se comporte. Isso tem me assustado bastante. Eu tenho me sentido muito mal com tudo isso aí. E eu senti no coração de poder gravar esse vídeo para comentar alguma coisa sobre isso aí, tá? Sei que o assunto é amplo, é profundo, mas eu quero deixar aqui minha participação sobre esse tipo de assunto. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo de pregações de autoajuda, pregações emocionalistas, pregações muito humanistas. E isso traz um prejuízo muito grande para o reino de Deus, porque os ouvintes dessas mensagens serão conduzidos a um tipo de vida muito emocional e não a um tipo de vida transformada pelo poder do Evangelho. Os pregadores estão em busca de agendas, de fama, de ofertas, e eles então ficam procurando tipos de mensagens que vão agradar o público. Como nós vivemos num tempo, né, onde essa teologia da prosperidade se implantou no país, e aí você pergunta, o que tem a ver teologia da prosperidade com essa pregação meia água com açúcar, que não tem confronto, não tem nada? Tem tudo a ver, porque a teologia da prosperidade não necessariamente ela está presa somente à questão do dinheiro. Ela também deturpa os textos e a maneira de pregar. Ela coloca triunfalismo em tudo. E uma utopia, muitas vezes, na interpretação bíblica. Pelo menos eu encaro dessa forma. Tá? Então, ela às vezes está travestida, às vezes não de pedição de dinheiro e coisas do tipo, como muitos têm feito, mas às vezes está travestida de um evangelho camuflado, distorcido, diluído, relativista. E os pregadores estão entrando nessa área. As pessoas estão preocupadas com a agenda. Alguns têm vivido de pregação. Então, eles naturalmente, muitas vezes, estão se corrompendo nesse sentido aí. Estão sendo levados a pregar uma mensagem que leve o povo a chorar, mas não de arrependimento, não pelos seus pecados, não porque entenderam pela mensagem divina que estão vivendo fora da presença de Deus, que precisam mudar. Eles estão chorando por causa da eloquência do pregador, ou porque o pregador descobriu jargões psicológicos que tocam em certas áreas da pessoa, da vida humana, da questão emocional, psicológica, e a pessoa então é voltada a um quebrantamento. Ou porque uma história bonita foi contada. Mas as pessoas não estão chorando de arrependimento. Eles não estão sendo impactados muitas vezes pela palavra da verdade. Essa nossa geração, ela tem sofrido na mão desses pregadores, que na verdade são paroleiros, faladores, mas não são pregadores. Estão preocupados com o barulho que a sua mensagem vai repercutir. Quantos pregadores que estão preocupados que durante a pregação deles, a igreja ovacione, aplauda, grite. Quantos pregadores que estão preocupados, meus amados irmãos, em que alguém no final do culto chegue até eles e bata no seu ombro e diga, nossa, você pregou muito. Que mensagem. Quantos pregadores estão preocupados em agradar o pastor naquela igreja, né, para que a oferta seja boa para ele. E eles então começam a entrar naquele politicamente correto. Eles agora têm medo de pregar, de entrar em certos assuntos, porque dizem que não é ético. Não é ético. Eu fico pensando se Paulo passasse em nossas igrejas hoje, se ele se preocuparia, se o pastor gostaria ou não do tipo de mensagem que ele vai pregar. Eu fico pensando se João Batista passasse por nossas igrejas hoje, se ele ficaria preocupado, sabe? Se a igreja ou o pastor ia gostar daquele tipo de mensagem que ele pregasse ou não. Meu irmão, esse negócio de ética, esse negócio está por fora. O que nós temos que fazer é buscar uma mensagem do céu. É trazer uma mensagem do céu. É orar, é jejuar, é estudar a Escritura e pregar a palavra sem ficar enchendo linguiça, sem ficar querendo tocar na emoção do povo. Se você que prega o Evangelho, pregar um sermão de 40, 50 minutos ou 1 hora e ninguém dá glória a Deus, não se sinta menosprezado. Se a sua pregação foi bíblica, se você buscou unção de Deus para pregar sua palavra, e não houve barulho naquele lugar, e não houve às vezes algum rebuliço, algum tipo de emoção violenta, não se preocupe. A sua intenção e o seu foco deve ser pregar no poder do Espírito, não para produzir um rebuliço humano, mas para produzir um efeito de salvação no coração dos ouvintes.
um efeito de despertamento no coração da igreja. Nós às vezes estamos confundindo. O povo diz que está acontecendo avivamento aqui e ali, e quando você vai descobrir, os pregadores deles, que são avivalistas, eles não pregam sobre verdadeiro avivamento, porque não existe avivamento sem arrependimento de pecado. Não existe avivamento sem santidade, ou sem busca pela santidade. Não existe avivamento sem volta para a Escritura, para estudo bíblico, para o desejo de conhecer e obedecer a Deus. Nós estamos vivendo uma geração de pregadores vazios de Deus, que tem uma eloquência boa, talvez tenha até uma voz bonita e que pode até tocar na emoção de alguém, mas não toca no espírito. Não, a palavra dele não penetra a alma. A palavra dele não traz repercussão de conversão, de mudança de vida. Mensagens vazias, pregadores vazios, pregadores que muitas vezes nem oram, não têm vida de oração. Um pregador que não ora 2 horas por dia, ele deveria ter vergonha de subir ao púlpito para pregar. Um pregador que não jejua, meu irmão, e não quebranta sua carne em jejum, e não se humilha diante de Deus, para buscar de Deus graça para viver o Evangelho, e aí sim poder pregar o Evangelho, ele deveria ter vergonha de assumir o púlpito de uma igreja. Ele deveria ter vergonha de querer pregar e ensinar para alguém. Deveria ter vergonha, envergonhar de si mesmo. Um pregador que hoje prega o Evangelho, que prega de igreja em igreja, que é itinerante, ou até mesmo os pastores de igreja, como eu sou pastor de igreja, que não passam diante de Deus no mínimo 2 horas diárias, no mínimo 2 horas diárias, orando ao Senhor, e que não jejuam uma vez no mínimo na semana, ou mais, porque o ideal é que seja mais, e não dedicam sua vida a uma espiritualidade sadia, e ao exame diário da Escritura Sagrada, ele deve abandonar o que está fazendo. Ele deve parar de fazer o que está fazendo, ele vai matar as pessoas que ouvem ele. Ele não vai transmitir vida através do seu sermão. Os seus conselhos não serão espirituais, porque ele ainda está carnal, ele ainda está dominado ainda pela emoção, pela naturalidade. Chega de naturalidade. Cadê o fogo de Deus ardendo nos corações? E quando eu falo de fogo de Deus, eu não estou voltando para aquela questão simplesmente de barulho. Não, estou falando da pureza, da santidade, da vida movida pelo Espírito Santo. Nós temos vivido um tempo complicado. De um lado você tem os teólogos de plantão. Teólogos de plantão. Toda hora estão na internet semeando alguma coisa, debatendo sobre teologia e aquela coisa toda. São frios. Gastam mais tempo debatendo do que orando. Gastam mais tempo debatendo calvinismo e arminianismo. E não estou dizendo que não tem que se debater, tem que debater. Mas gastam mais tempo fazendo isso do que buscando o poder de Deus, do que buscando intimidade com Deus, do que chorando diante da presença do Eterno. Estão mortos. Só sabem a letra, estão mortos, estão vazios. E tem uma gama de gente seguindo essa gente, se achando super inteligentes, acima da média. E com isso almas morrendo, porque eles não evangelizam, eles não vão para a rua. Eles não gastam tempo fazendo essas coisas. E do outro lado você vê uma turma que tem uma ênfase em busca, aquela coisa toda, mas ela não busca a palavra. Ela não clama por uma revelação profunda da Escritura. Ela não chora sobre as páginas da Bíblia, querendo entender mais profundamente, conhecer mais profundamente, porque, meu querido irmão, teologia é coisa maravilhosa. Eu amo teologia, faço teologia, estudo teologia, leio sobre teologia. Mas a teologia só vai te ajudar em muita coisa. Mas tem coisas, meu irmão, que só podem ser entendidas com a revelação de Deus, com o Espírito Santo agindo. Teologia é para nos ajudar, é para nos capacitar, é para nos melhorar na maneira de viver o Evangelho, de entender, de compreender os textos, a questão cultural, a questão de interpretação, sabe? Você compreender melhor como funciona a Escritura, ter uma visão mais aberta, mas a revelação profunda da Escritura só pode vir pelo Espírito Santo. Só pode vir pelo Espírito Santo. Mas isso vem, meu irmão, com a busca do Senhor. Então você vê, primeiro, estudiosos secos e outros que até buscam o Senhor em oração, mas não gostam de estudar a Escritura. Eles deixam a Escritura de lado. Você vê essa coisa toda estranha. Falta fogo de Deus. Mas o fogo santo, o fogo divino. Falta unção de Deus na vida dos pregadores. Pregadores mortos. Igrejas que já não sabem muito o que é ser confrontada pelo pregador. A mensagem de Cristo tem que confrontar o ser humano. Estão pregando autoajuda. Estão pregando sermões vazios. Estão preocupados, 7 passos para alcançar uma vitória, campanha de 7, sexta-feira, para alcançar um objetivo, sabe? Mas as pessoas não estão buscando a verdadeira conversão, o verdadeiro agir de Deus, a verdadeira vida piedosa. Os nossos cristãos do nosso tempo, eles têm dificuldade de enfrentar frustração,
perseguição, problema. Os cristãos estão entrando em depressão por quê? A culpa é dos pregadores e dos pastores que estão ensinando para eles um evangelho que não é o de Cristo. Estão ensinando para eles um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem lágrima. Não existe esse evangelho. O evangelho de Cristo, meu irmão, é evangelho de renúncia, de sacrifícios, de lágrima. É um evangelho de glória, de poder, de regozijo, mas nesse evangelho tem também a cruz, o peso da cruz, o peso da responsabilidade. É o corpo castigado com jejum. Hoje, se você ficar falando em jejum, sabe o que as pessoas vão te chamar? De legalista. De legalista, porque um bando de estudiosos, de meia tigela, tá? Que tudo que você coloca na questão do ser humano se esforçar, eles dizem, mas estamos na graça. E quem diz que a graça invalida a responsabilidade humana? Quem diz que Jesus ensinou algum tipo de graça que não estimule o crente a orar, e a buscar o Senhor, e a se consagrar, e a jejuar, e a estudar a Escritura? Já que está na graça, então, para de estudar teologia. Então não estude mais a teologia. Né? Não estude mais a palavra. Está na graça, estudar para quê? Está na graça, orar para quê? Está na graça, jejuar para quê? A graça não tem nada a ver com isso, meu irmão. A graça de Deus é a salvação imerecida que vem através de Cristo. Mas após essa revelação, esse entendimento, após nós termos a nossa vida espiritual ressuscitada, vivificada, entendeu? Nós temos agora em nós essa capacidade dada por Deus para perseverar, para mergulhar mais profundo. Através da graça, através do fluir do Espírito, através agora dessa luz que está sobre nós, nós temos agora a condição, meus amados irmãos, de mergulhar profundamente e viver uma vida poderosa na presença de Deus. Fazer a diferença. Hoje está tudo muito igual, está tudo muito semelhante. Os cristãos não estão fazendo a diferença, porque ninguém mais quer ser perseguido, ninguém mais quer ser chamado de louco, de tolo ou de quadrado, ninguém mais. Todo mundo quer ser politicamente correto. Os cristãos estão sendo convidados para ir para a televisão, não é? E ali eles chegam e não marcam a diferença, não fazem diferença, porque são politicamente corretos, né? Talvez lá nos bastidores é falado, aqui você não pode falar isso, não pode falar aquilo. E eles vão para lá e não falam sobre essas coisas. Nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos estão sendo aplaudidos, sendo que a Bíblia diz, ai de vós, ai de vós, ai de vós, quando vos aplaudirem, ai de vós, quando fores elogiados, ai de vós. Estamos querendo elogio, estamos querendo aplauso, estamos querendo fama, sendo que a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós, quando fores vituperados, injuriados, perseguidos por causa do meu nome, disse o Senhor Jesus, porque assim fizeram os profetas que vieram antes de vós. Meu irmão, só quem vive a verdade, prega a verdade, pode ser perseguido no meio de uma geração corrompida como essa. Essa geração do relativismo, ela precisa ser confrontada pela palavra. Você é responsável por isso. Você precisa abrir a sua boca e pregar o verdadeiro evangelho. Convoque o povo ao arrependimento. Chame o pecado pelo nome. Não tenha medo. Se você ainda tem medo e é covarde, é porque você não tem orado. Porque todos aqueles que eu conheço, que verdadeiramente têm chegado diante de Deus e rasgado seus corações, Deus tem libertado eles do medo da morte, do medo da perseguição, do medo dos levantes. E eles agora não são mais politicamente corretos. São pessoas muitas vezes indesejáveis. São pessoas que muitas vezes só de alguém falar o nome eles já detestam. Porque eles não estão preocupados com o cachê. Eles não estão preocupados com a oferta. Eles não estão preocupados com a fama. Eles estão preocupados que as oportunidades que eles venham a ter sejam oportunidades que possam decidir a eternidade daqueles que estão ouvindo. Falta fogo de Deus. Falta zelo de Deus na vida de muitos pregadores que estão rodando por aí. E eu tenho nojo da maioria das pregações que eu ouço. Tenho nojo delas. Tenho nojo delas. Falta vida, falta impacto, falta unção, falta poder e falta verdade e ousadia para dizer aquilo que a Escritura verdadeiramente diz. Então, eu deixo para nós aqui, meus amados irmãos, essa minha participação sobre esse tema. Os pregadores precisam se arrepender, precisam ir para o quarto orar e jejuar, precisam voltar a ler a Bíblia, ao invés de ficar lendo só livro de teologia, vai ler a Bíblia também. Leia livro de teologia, eu tenho, estudo, faço teologia, é muito bom fazer isso aí. Tá? Estamos com um núcleo aqui na nossa igreja de teologia toda segunda-feira, tenho feito o bacharel em teologia pelo Instituto Bereana, com o professor Danilo, quem está ouvindo deve conhecer. Ok? Isso é muito bom, deve ser feito, mas a Bíblia, meu irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, você tem que ler, examinar e orar, e Deus vai te dar revelação, entendimento, compreensão, e você vai ter um coração cheio de fogo de Deus para entregar uma mensagem que vai
traduzir, que vai implantar nas pessoas o arrependimento verdadeiro, a conversão genuína e o impacto que o Evangelho precisa produzir. Pregadores, se arrependam. Você que é um pregador que vai ouvir essa mensagem aqui, para de ficar preocupado com a agenda. Deus vai te levar onde Ele quiser. Você não precisa ir para o Facebook colocar agendas abertas, não. Isso é papel feio. Você não precisa fazer isso não, rapaz. Você não precisa fazer isso não, mulher. Para que agendas abertas? Deixa Deus te conduzir. Se você prega no lugar, alguém vai saber, alguém vai querer. Porque no meio dessas igrejas mortas que nós temos hoje aí, tem fiéis ali que estão doidos para ouvir mensagens. E eles vão, através deles, você vai ser levado, o Espírito Santo vai tocar neles para te conduzir a algum lugar que precisa ouvir sua mensagem. Você, pastor de igreja, prega a palavra na sua igreja. Não tenha medo dos membros sair dali, não. Entendeu? Não tenha medo dos membros sair dali, não. Não tenha medo, não, porque a palavra de Deus não mata ninguém, não. Correção bíblica não mata ninguém, não. Que se alguém sair é porque já estava morto ali e não quer viver mais. Para com esse medo bobo. Confia no chamado que Deus colocou na sua vida. Mas quem prega o Evangelho tem que tomar cuidado, porque os mestres serão mais cobrados naquele dia. Eu quero ter minha consciência tranquila. Quem não quiser me chamar para pregar em lugar nenhum, que não chame. Mas se me chamar, tem que saber, eu vou pregar a verdade da Escritura. E não vou agradar o pastor da igreja, e nem vou agradar os ouvidos da igreja que vai ouvir. Vou pregar aquilo que Deus quer que eu pregue, vou pregar aquilo que seja coerente à Escritura Sagrada. Chega de balela, chega de blá blá blá. Vamos buscar, viver e pregar a verdade do Evangelho. A verdade que os apóstolos foram perseguidos por causa dela. A verdade que levou Jesus para a cruz. A verdade que levou os mártires